Praise the Lord. Adore o Senhor. You can do better than that. Praise the Lord. Você pode fazer muito melhor do que isso. Wow. God is good. Deus é bom. And all the time. Todo o tempo. Hallelujah. It's a great joy for me to be here with É uma alegria muito grande de estar aqui com vocês. my dear wife, Com a minha esposa, Dr. Mary Rutivi, Mary Rutivi, and the entire team that we came with from Kenya, e todo o time que nós trouxemos do Quênia, brothers and sisters. irmãos e irmãs. We all felt like we needed to reciprocate the visit that your dear pastor here, Celso, and his brother that came about 2 years ago to be with us in our convention. Nós quisemos ter uma reciprocidade por conta da visita que o pastor fez junto com a equipe também lá no Quênia. And E we foram tão bem felt recebidos. we needed to reciprocate in a big way. E precisamos sermos recíprocos de uma forma muito grande. And so we came, I believe we're about 18 of us. E nós trouxemos 18 de nós. And we've been enjoying the fellowship of the saints. E estaremos aproveitando, desfrutando dessa reunião, dessa comunhão dos irmãos. The hospitality of your senior pastor and his wife, Pastor Vera. A hospitalidade do seu pastor sênior e a sua esposa, a pastora Vera. And all the leaders here whom we have had the privilege of interacting with. Todos os líderes que nós tivemos o privilégio de interagir aqui. And all I can say right from the very onset, E tudo que eu posso dizer direto daquilo que vem no meu coração. God is in this place. Deus está aqui. Hallelujah. Aleluia. I will say it again Eu vou dizer de novo, without any fear of contradiction, sem nenhum medo de me contradizer. that God is in this place. Deus está aqui. And so, before I go any further, Então, antes de eu me adiantar, I would like my wife to greet you, eu gostaria que a minha esposa se apresentasse a vocês. and so that you can fully know who I am. Então, que vocês possam entender de fato quem eu sou. All right? And so, over to you. I greet you all in the name of Jesus. Eu as abençoo no nome de Jesus. I'm so happy to be here today. Estou muito feliz em estar aqui hoje. It is a dream come true. É um sonho se tornando realidade. Have you ever dreamt? Sempre. And then what you have dreamt, then it comes and you're holding it. Have you ever dreamt? Se você já sonhou em algo, você pode vir sonhar e ver que isso vai se realizar. That's exactly how I'm feeling today. É exatamente o que eu estou sentindo hoje. This connection. Essa conexão. When our pastor spoke yesterday about this divine connection, I started putting out the dots and knitting them together. Quando o pastor estava falando dessa comunhão do Senhor, eu comecei a pensar em algumas coisas e colocar uns pontos juntos. How amazing it is that when he started talking about Brazil, Como maravilhoso é quando começou a falar sobre o Brasil. I was saying, how is this going to be? Eu fiquei pensando, como isso vai ser? And God just placed one of us in the Brazilian embassy right there in Kenya. Então Deus nos abençoou, uma pessoa lá na embaixada do Quênia, embaixada do Brasil no Quênia. That's Nelson. Esse é Nelson. And when we went for the visas, E quando fomos para os vistos, we were treated like we have already entered Brazil. nós fomos tratados como se nós já tivéssemos entrado no Brasil. There was a ceremony right there. We had a ceremony right Havia there. uma cerimônia ali. And I knew we were going to a place where God has sent us to be. Nós já sabíamos que nós íamos para um lugar onde Deus tinha nos enviado And para that's estar. why I'm feeling so much warmth in this place, so por- much love in this place. É por isso que eu sinto que eu estou muito bem recebida nesse lugar, com muito amor nesse lugar. Your hospitality is out of this world. A sua hospitalidade é de outro mundo.
I used to think Eu costumava pensar Kenya is the best host. que o Quênia era o melhor hospedeiro. Because Kenya, it has hosted several refugees around Africa. Several of them refugees. Kenya has hosted them, is still hosting them. Porque o Quênia sempre foi de receber refugiados de todo lugar da África. And I had concluded Kenya is the #1 host. E eu concluí que o Quênia é o número 1, é o hospedeiro número 1. But not from yesterday. Mas desde ontem, You seem now to have placed Kenya #2. agora você colocou o Quênia no número 2. God bless you. Que Deus te abençoe. And indeed, you are wonderful hosts and hostesses. E de fato vocês são hospedeiros, pessoas que nos hospedaram, nos receberam de forma maravilhosa. And one of the signs that I saw, E um dos sinais que eu vi, which then confirmed that God wanted us to come to, que então foi confirmado que Deus queria que São viéssemos Paulo. aqui para São Paulo, was when two young people from our church quando 2 jovens da nossa igreja, where they found placement in some of the universities in Brazil. eles acharam lugar em universidades do Brasil. One is doing medicine, Um está fazendo medicina and the other one is right here. e o outro está bem aqui. Come on, stand up. Por favor, se levante. She's a student here in Brazil. Ela é uma estudante aqui no Brasil. So Brazil became a constant feature on my radar. Então o My Brasil se spiritual tornou radar. algo real no meu radar espiritual. And I knew there was something that God was saying to us or to me concerning this great country. Então eu sabia que Deus estava falando comigo algo específico a respeito desse país. And so we are grateful and so thankful Então somos gratos e for tão God gratos who led us this way. porque Deus nos trouxe até aqui. We did not come here as tourists. Não viemos aqui como turistas. We did not come here to transact some sugar business. Não viemos aqui para fazer nenhum tipo de negócio ou transação. But we came here Mas viemos in aqui obedience to the voice of God. em obediência à palavra de Deus. And we are yet to see what God is going to do. E nós queremos ver agora o que Deus vai fazer. The scripture is very clear. It says, eyes have not seen, Os no olhos ainda ears não heard. ouviram e ouvidos ainda não It says, ouviram. eyes have not seen, Diz, os olhos não no ainda ears viram, heard, nem os ouvidos ouviram, neither has it entered into the hearts of man. nem entrou aos corações dos homens. The things that God has in store for those that love Him. As coisas que Deus tem guardada para aqueles que o amam. And so I am here to announce to Familia Vida Nova or Vida Nova Então eu estou aqui para anunciar a família Vida Nova, that God is going to surprise someone. que Deus vai surpreender alguém. God is going to shock someone. Deus vai chocar alguém. I believe there is a tremendous wealth within this book here. Eu acredito que tem uma riqueza muito grande neste livro aqui. That even half of it has not yet been told. Que mesmo metade do que está escrito aqui ainda não foi concluído e dito. But we thank God for the Holy Spirit. Mas eu agradeço a Deus pelo Espírito That Santo. this Holy Spirit will reveal and continues to reveal Que o Espírito Santo the vai revelar hidden manna e of continuar a God. revelar Praise o the name of maná the de Lord. Deus que está And aqui. so once again we are so glad and so overjoyed just being here. Então estamos muito felizes e com muita alegria de estar aqui hoje. And tonight I would like to dwell in the theme that was given to me, Então nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema que me foi dado, which is living in the supernatural. que é vivendo no sobrenatural, Coming out of the natural saindo do natural and stepping into the supernatural. e entrando no sobrenatural. What we see here O today que vemos hoje is what is the physical. é o que é físico, It's what is the visible. é o que está físico, What is the tangible. o que é tangível. We see and feel by the 5 senses that we have. Nós vemos e sentimos diante dos 5 sentidos que temos. But when we come into the realm of the Spirit, Mas quando entramos no reino espiritual, we stop using our 5 senses or 6 senses. nós paramos de ouvir os nossos 5 ou 6 sentidos. And we begin to see with eyes beyond the eyes that we have.
Nós começamos a ver com os olhos além dos olhos que temos. We begin to hear beyond the ears or beyond the ear gate that we have. Começamos a ver, ouvir diferente daquele canal de audição que já Something temos. begins to work within us. Algo começa a se gerar dentro de nós. And we are now elevated into another realm. Agora somos elevados a outro reino. And that is the realm of the Spirit. E este é o reino do Espírito. Ideally, it is the realm of the supernatural. Idealmente, este é o reino do sobrenatural. Praise the name of the Lord. Deus abençoe em nome de Hallelujah. So let's begin our reading tonight from the book of Acts chapter 1 verse number 8. Vamos começar a nossa leitura no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus Christ is about to ascend back to the Father. Jesus está perto de subir de volta aos céus, ao Pai. And these were some of the last words that he spoke. E essas são umas das últimas palavras que ele falou. And where I come from, E de onde eu vim? when someone is giving you their last words, Quando alguém está dizendo as últimas palavras, those are words that you hold on to tightly for the rest of your life. essas são palavras que você precisa segurar firme para o resto da sua vida. When my father died, Quando meu pai morreu, I was in high school, eu estava no colégio. and I was as a in a boarding school. E eu estava em uma escola específica. And one of the regrets that I have in life E um dos arrependimentos que eu tenho na is that I vida never was able to be there é que eu nunca estive disponível para estar to hear lá, the last instruction from my own father, para ouvir as últimas instruções do meu pai, to hear the last words that my father would tell me, para ouvir as últimas palavras que meu pai poderia me dizer, or even the secrets of his heart. ou mesmo os segredos do seu coração. So I know how it feels to miss out on someone's last words. Eu sei o que significa perder as últimas palavras de alguém. But if I will find them, Se eu puder falar sobre if isso, I will find them here in Brazil, se eu pudesse encontrar aqui no Brasil, if I would find them in Kenya, se eu pudesse encontrá-lo no I will Quênia, hold on to those last words from my father. eu seguraria essas últimas palavras do meu pai. But I know it's not possible. Mas eu sei que não é possível. But thank God, Mas graças a Deus, God is a God of second chances. Deus é o Deus de segundas chances. He has given me access to a kingdom. Ele me deu atos para poder segurar. He has given me access to another Ele realm. me deu acesso a um novo reino. And this kingdom is the kingdom of heaven, is the kingdom of God. E esse reino é o reino dos céus, o reino de Deus. The last king that came from that kingdom came to that kingdom. O último rei que veio deste reino, He had last instructions and last words that he gave. ele tinha últimas instruções, últimas palavras que ele deu. And these are the words E essas são as palavras that he gave que ele deu. in the book of Acts chapter 1 in verse number 8. Atos 1, versículo 8. It said, "But you shall receive power. Mas você receberá poder After that the Holy Ghost is come upon you. ao descer sobre vocês o Espírito. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, and in all Judea toda a Judéia and in Samaria e Samaria and unto the uttermost part of the earth." e até os confins da terra. Somebody say with me, uttermost part of the earth. Alguém diz junto comigo, até os confins da terra. Say, that's Brazil. Esse é o Brasil. Diga, esse é o Brasil. Say, that's Kenya. Esse é o Quênia, diga. Say, that's Zimbabwe. Diga, esse é o Zimbábue. So those are the uttermost parts of the world. Então estes dos confins da terra. Hallelujah. Aleluia. Father God, we bow before you Senhor, nós estamos diante do Senhor and before your holy word. e diante da sua santa palavra. I ask that you give us spiritual insight Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê uma lembrança espiritual and divine revelation. e uma revelação divina. Give us seeing eyes, Nos dê olhos para ver. give us hearing ears, Nos dê ouvidos para ouvir. give us perceptive hearts Nos dê corações perceptíveis. and understanding in all things. E que nós possamos entender a tudo. I pray that in the end your Holy Spirit Eu oro para que em tudo o seu Espírito Santo will confirm the words preached with signs and wonders. confirme a palavra pregada com sinais e And maravilhas miracles. e milagres. And we shall be careful to give you all the glory. E nós devemos dar-lhe toda a glória. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. And everybody say amen. E todos dizem amém. Thank you. Obrigado. And so the supernatural is inherently
a divine ability. Então o sobrenatural é de forma sem dúvida uma habilidade supernatural. And again, it is a promise of the Father. E é uma promessa de Deus, o Pai. It comes via the promise of the Father. Vem diante da promessa de Deus. The divine power, O divino poder, which is now the supernatural, que é o sobrenatural, is what unlocks this divine nature é o que desbloqueia essa natureza sobrenatural within us. dentro de nós. There is the natural nature Há uma natureza and the natural, physical nature. uma natureza física. But in order for us to enter into the supernatural, Mas para que nós entremos no sobrenatural, we need an inspiration from the Holy One, an inspiration from the Father. precisamos de uma inspiração do Santo, do Pai. And this then is the divine power that gives us divine access into the divine nature. Esse é o poder divino que nos dá acesso poderoso e divino a essa poderosa sobrenaturalidade. So what are the keys that will open for you and for me the supernatural? Quais são as chaves então que podemos receber para deslocarmos esse sobrenatural? As well as shut the door to the natural. Assim como fechar a porta do natural. Now, the lock, the keys that open that Agora a fechadura, as chaves que abrem essa fechadura is the divine power. é o poder divino. Somebody say with me, divine power. Alguém diz comigo, divino poder. I have a grandson who, when you say power, Eu tenho um neto que quando você diz poder, he gets so animated. ele fica muito animado. He gets so excited. Ele fica muito He cheio de raises both of vontade. his hands Ele levanta suas mãos and he says, power. e ele diz poder. So that's what we are talking about, and I hope to God E é isso que nós estamos falando. Eu espero que Deus, that little boy will receive divine power in his life. que esse pequeno jovem possa receber o poder do Senhor no seu And coração. even us that are here, E mesmo nós que estamos aqui, we are going to have a door open for us into the divine power of God that will open even further doors into the supernatural. nós teremos uma porta aberta por Deus diante de nós hoje que receberemos e viveremos no sobrenatural. Can somebody shout a better amen? Você pode falar amém? So what is this divine power? O que é este poder divino? The word power is from the Greek word dunamis. Essa palavra grega poder que vem do grego dunamis. And that ancient Greek word dunamis, it actually means power, it means might, it means ability. E essa palavra grega dunamis significa poder, habilidade, dom. So it appears over 100 times, and it is the root of the English word dynamite. Aparece mais de 100 vezes e é a fonte da palavra inglesa dinamite. So think in terms of divine power in words such as dynamite. Então pense como um poder divino, palavras como dinamite. Somebody say dynamite with me. Alguém diga dinamite comigo. Come on, let's say it together again, dynamite. Vamos dizer de novo, dinamite. Dynamite. Somebody say with me, dynamite. Hallelujah, I will get it. Eu vou pegar, Aleluia. eu vou pegar. So it appears over 100 times in the scriptures. Aparece mais de 100 vezes nas escrituras. And it is the root English word for dynamite. E a raiz da palavra inglesa dinamite. And dynamic Dinâmico and dynamo. e dínamo. Hallelujah. Say again with me, dynamo. So it refers specifically to miraculous or the miraculous Se refere especificamente ao milagroso, miraculoso and the supernatural e o sobrenatural. or inherent power. Ou receber poder. So in a biblical context, Num contexto bíblico,
Dunamis carries several distinct meanings. Dunamis possui e carrega diversos sentidos e significados. Number one, Número 1, miraculous works. trabalhos milagrosos. Now, in the Gospels that you find here in the Bible, Nos evangelhos você achará na Bíblia, the word is frequently translated as miracles a palavra é muitas vezes traduzida como milagres or mighty works. ou trabalhos milagrosos. Miracles Milagres or mighty works. ou trabalhos grandiosos So e it milagrosos. describes the supernatural power of God working through Jesus Christ, God's own Son, Então mostra o trabalho perfeito e poderoso de Deus and trabalhando the através do seu filho apostles of Jesus Jesus Christ, e os apóstolos de Jesus and the 70 e os 17 and the 120 e os 112 and you and me. e eu e você. For what purpose? Para que propósito? To heal the sick, Para curar o doente, to cast out devils, para expulsar demônios and even to raise the dead. e mesmo para levantar os mortos. So that is what miraculous works is all about. E é isso que trabalhos milagrosos quer dizer. We are talking about divine power. Estamos falando sobre divino poder. Now this power is not to knock doors down or to climb up mountains. E esse poder não é para destruir pessoas ou para subir montanhas. This power is not for boxing, Esse trabalho não é para lutar boxe. but this is a power to work miraculous works. E esse trabalho é para ser utilizado, esse poder é para ser utilizado para realizar grandes milagres. How do we do that? Como fazemos isso? By healing the sick, Para curar os doentes, by casting out devils. para destruir e expulsar demônios. Hallelujah. Aleluia. And that is what we would like to see tonight happening. E é isso que nós queremos ver hoje acontecer. We want to see the miraculous works of God. Nós queremos ver os trabalhos milagrosos de Deus. Hallelujah. Aleluia. The power of O God. poder de Deus. The dynamo O dínamo of God working with us today. de Deus trabalhando diante de nós hoje. If there be some that are sick, Isso é algo que eu busco. I guarantee you Eu garanto para você that you are not going home the same way you came. que você não vai para casa da forma que você chegou. You won't leave here like you came. Você não vai sair daqui da forma que chegou. If you came bound by some addiction of some sort, Se você veio com algum tipo de I forgot the word, addiction, seria vícios. if you came here bound by some drug abuse, Se você veio aqui com algum tipo de abuso de drogas ou com or you're drogas, bound by alcohol abuse, ou se você está hoje cativo por there álcool, is power existe poder in the name of no Jesus. nome de Jesus. It's the miraculous power. É o poder milagroso. It works miraculous works, São trabalhos milagrosos, mighty works, trabalhos maravilhosos, mighty works trabalhos poderosos that go beyond science and that go beyond human ingenuity. que vão além da ingenuidade humana ou daquilo que é ciência. Can somebody shout another amen? Alguém pode dizer amém? Hallelujah. Aleluia. And the second meaning E o segundo significado of the word dunamis da palavra dunamis, is empowerment to believers. empoderar aqueles que acreditam. Empowerment for believers. Empoderar aqueles que acreditam. Now, in the book of Acts, No livro de Atos, Jesus tells his followers, where we read in the text, Jesus diz aos seus seguidores o que está escrito no texto, that they will receive dunamis. que eles receberão dunamis. They will receive what? Eles receberão? I didn't hear you. They will receive what? Eu não ouvi vocês. Eles receberão o? It says, go and tarry in Jerusalem. Ele vai dizer, vão e digam em Jerusalém. Don't go anywhere. Não vá a lugar nenhum. Don't do anything. Não façam nada. Hallelujah. Aleluia. Stay put. Fiquem onde estão. Be there in the upper room. Estejam ali na sala de cima. Wait Esperem patiently pacientemente for the
promise of the Father. para a promessa de Deus. He said, wait patiently for the promise of the Father. Espere pacientemente na promessa de Deus. Don't be in a hurry. Não esteja com apressado. Don't run and go before the time. Não vá antes do tempo. I know the world is perishing, Eu sei que o mundo está perecendo, but don't go anywhere mas não vá para lugar nenhum until you have experienced a Até- touch. até que você tenha experimentado o toque Hallelujah. By the promise of the Father. da promessa de Deus. The scripture tells us that you need an empowerment first. A palavra diz que você precisa do empoderar primeiro. And sometimes we are in a hurry E às vezes estamos com to pressa ordain people de buscar pessoas whom God has not fully prepared. God has not fully wired them. He has not finished the work. e ainda Deus não preparou, Deus não finalizou o seu trabalho. And sometimes we, the people, are not patient enough E às vezes nós, o povo, não temos paciência suficiente to allow the Lord to do a finished work in us. para permitir que o Senhor termine o trabalho que Ele tem para fazer em nós. There's a transformation Existe uma that transformação must take place in your heart. que está no seu coração. There is a work that God must work to prepare you. Tem um trabalho que Deus precisa fazer para preparar você. Until now you become a vessel ready to carry the glory and the anointing of God. E até agora você se tornará um vaso capaz de carregar a força e o poder de Deus. And so after 3.5 years Então depois de 3 anos e meio of being with the Master, de estar com o Mestre, of walking with Jesus, de andar com Jesus, of learning from Jesus, de aprender com Jesus, of watching Jesus, de observar Jesus, 3.5 years, 3 anos e the meio, Lord says, boys, o Senhor diz, you are not jovens, yet fully equipped. vocês ainda não estão preparados He said, totalmente. you go Vocês vão into the upper room na sala de cima and tarry ye there. e esperam ali, Hallelujah. aleluia, For the baptism of the Holy Ghost. para o batismo do Espírito And Santo. when that happens, E quando isso acontecer, you will receive dunamis. vocês receberão dunamis. There will be a dynamo within you. Vai haver um dínamo dentro de A você. dynamite will be planted in you. E a dinamite será plantada em você. That is what we are calling the empowerment of the believer. É isso que nós chamamos do empoderar dos crentes, daqueles que creem. Hallelujah. Aleluia. Are you ready for an empowerment? Vocês estão prontos para esse empoderar de Deus? Are you ready to move your life to the next level? Vocês estão prontos para levar sua vida para um próximo nível? Are you ready to enter into another spiritual dimension? Vocês estão prontos para entrar numa próxima dimensão Are do you ready Senhor? to enter into another realm of function in the Spirit and in the Holy Ghost? Estão prontos para entrar num novo reino de acesso diante do Espírito Santo de Deus? You will receive dunamis. Vocês receberão dunamis. There will be an empowerment. Haverá um empoderar de This Deus. weekend there will be an empowerment. Este final de semana haverá um empoderar de Deus. This very hour there will be an empowerment. Nesta hora acontecerá este empoderar. You will no longer be a believer Você não será somente um crente that is spiritually weak, que está se movendo de forma that is fraca, easily shaken. que é simplesmente levado de um lado para When o the outro. empowerment is come, Mas o empoderamento you'll be virá rooted and grounded e você terá raízes in e the work of forte the Lord and in the things of God. no trabalho do Senhor e nas coisas de Deus. Storms may come, As tempestades podem vir, winds may blow, os ventos podem bater, trials may come, muitas provas podem vir, but you will be built on a solid rock mas você estará dentro de uma rocha firme because of the empowerment of the Holy Ghost. por conta do empoderar do Espírito Santo. Hallelujah. Demons may rage, Os demônios podem se levantar, but you will cast them out. mas você os expulsará. You will command them to leave your body or to leave your house. Você os enviará saindo da sua casa, saindo When you dos corpos. receive E você receberá the dunamis, o dunamis. when you receive Quando você the receber anointing. esta unção. Hallelujah. So this, when the Holy Spirit comes upon you, Quando o Espírito Santo vem diante de você, that is when the empowerment will take place. é quando este empoderar se tornará So verdadeiro. this refers to the dynamic ability. Isso se refere à habilidade dinâmica. Why do I need an empowerment? Porque eu preciso de um empoderar. I need a dynamic ability Eu preciso de uma habilidade dinâmica to boldly share the gospel. para compartilhar o evangelho de forma poderosa. Hallelujah. Hallelujah.
When I'm talking about a dynamic ability, Eu estou falando sobre uma habilidade I'm talking dinâmica. about getting to the level where Paul was. Eu estava falando de um nível onde Paulo estava. Where in Romans chapter 1, Quando em Romanos capítulo 1, in verse number 16, versículo número he 16, declared and he said, ele declarou e disse: I am not ashamed Eu não estou envergonhado of the gospel of Jesus do Christ, evangelho de Jesus, for it is the power of God porque ele é o poder de Deus unto salvation. para a salvação. He said, I'm not ashamed. Eu não estou envergonhado. Why? Por quê? Because of a dynamic ability Por conta dessa habilidade dinâmica to preach the gospel. de pregar o You evangelho. won't be ashamed. Você não estará You envergonhado. won't be afraid. Você não terá medo. You won't hesitate. Você não vai hesitar. You won't be embarrassed Você não vai ficar embaraçado to com walk medo. the streets of Sao Paulo O que virá diante de São Paulo to declare the good news. para declarar as boas Aleluia. novas. Come on, give God some praise. Vamos, adorem o Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So this gospel, Então este evangelho, the good news, as boas novas, is what brings transformation é o que traz transformação of people's lives. para as vidas das pessoas. This is a power, Esse é o poder, this is a dynamite esse é o dinamite, that when it has happened, que quando está your acontecendo, life is changed. a sua vida se transforma. Your A sua vida se life is transforma. transformed. A sua vida se transforma. You cannot bear the grudge anymore. Você não pode mais superar, receber ou You can no segurar longer be isso. prejudiced anymore. Você não pode mais ter nenhum tipo de preconceito. You can no longer look down on other people anymore. Você não consegue mais olhar para as pessoas de forma negativa. You overcome many spiritual barriers and hurdles within you Você vai superar todas as barreiras que estão diante de você when the empowerment quando o empoderar has come into your life. chegar diante da sua vida. Praise God. Adore ao Senhor. Number 3, Número 3. when we are talking about dunamis, Quando estamos falando de dunamis, it also carries the distinct meaning também carrega um significado bem distinto of potential de potencial and capacity. e capacidade. Say this with me, potential Digam assim, potencial and capacity. e capacidade. Now, when we are talking about this capacity and potential, Quando estamos falando da capacidade e potencial, we are talking about an inherent strength. estamos falando de uma força que vem de dentro. We are talking about an ability. Vemos sobre uma habilidade. It's a supernatural ability É uma habilidade sobrenatural that you naturally were not born with. que você naturalmente não vai conseguir nascer com ela. Hallelujah. Aleluia. You were not born with it. Você não vai nascer com ela. But this is something that began after the Holy Spirit came upon you. Mas é isso que só vai iniciar quando o Espírito Santo descer sobre você. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. This supernatural ability that came on someone. Essa habilidade sobrenatural que vem sobre alguém. Moses Moisés didn't have that ability. não tinha essa habilidade. Moses Moisés, was a very educated man. ele poderia ser um homem muito educado, But there was one thing or few things that he was not able to do. mas tinha algumas coisas que ele não era capaz And we de know fazer. this from his own confession. E você pode saber isso pela sua própria confissão. He told God Ele disse, Deus, in Exodus, you cannot send me em Êxodo ele disse, você não pode me enviar, because I don't know how to speak. porque eu não sei como falar. But he's educated. Mas ele é educado. He was aware that he was entering into a realm that did not require human learning. Ele sabia que ele estava entrando em um reino que não era necessário o conhecimento humano. He said, don't you send me. Não me envia, ele disse. I am a stammerer. Eu não consigo falar direito, eu sou I gago. am a stutterer. Eu não consigo falar, eu sou I gago. don't know how to do this. Eu não sei fazer isso. Then God had to demonstrate Então Deus tinha que demonstrar, beyond a shadow of a doubt, sem nenhuma sombra de dúvida, that this is not about you, Moses. que isso não é sobre você, Moisés. This is not about you having been born and raised up in Pharaoh's home. Não é sobre você ter nascido e sido criado na casa do faraó. I can imagine that the real reason Imagina como você tivesse sido was criado. not that he was unable to speak. Não era que ele não era capaz de falar. The real reason was his own fears. A real razão dos seus próprios medos. How can I challenge a system that raised me up?
Como eu posso desafiar o sistema que me criou, que me levantou? He was brought up in the house of Pharaoh. Ele foi e cresceu na casa de Faraó. He was fed and protected, Ele foi alimentado e protegido, educated, educado, dressed, vestido and fed e alimentado in the house of Pharaoh. na casa de Faraó. And then to have God send him to the same system E então Deus o envia para o mesmo sistema and tell Pharaoh, e diz a eles, his surrogate father, diz ao pai, that now you need to let us, the people of God, go. que agora você terá que libertar o povo de Deus. That was a hard one. Essa era uma difícil. And so in his engagement with God, Então neste se aproximar de Deus, he is aware of that. ele está sabendo disso. The deep-seated fear was within him. Can you say that again? Deep-seated fear. Então ele está com um medo lá no profundo dele. Rising up within him, he says, no, I don't know how to talk. Não, eu não sei falar, ele diz, Moisés. But that's not really how to talk. It's the fear. Não é o que ele não sabe fazer, mas é que é o medo que ele tem. But then God says to Moses, Então Deus diz a Moisés, what do you have in your hand? o que você tem na sua mão? He said, I have this walking stick. Eu tenho aqui este He said, cajado. throw it on the ground. Então joga no chão. He threw it on the ground. E ele jogou no We're chão. in Exodus chapter 4. He threw it on the ground. Em Êxodo capítulo 4, ele jogou no chão. And when he threw it on the ground, E quando ele jogou no it chão, turned into a snake. e se transformou numa cobra. And God said, don't you, this was dealing with his fear. Então ele estava ali lidando com o seu medo. I don't know whether you do it here in São Paulo. Eu não sei como é que você faz aqui em São Paulo. When you want to deal with the fear factor. Quando você precisa lidar com os seus medos. You go on top of the hill. Você vai lá acima da montanha. And you do a bungee jump. Ou você vai fazer bungee jumping. That's dealing with the fear factor. Isso é lidar com o To seu try medo. and kill fear within you. E aí você vai matar o medo que está dentro de você. And so God is dealing with the fear factor, with the fear in Moses. Então Deus está lidando com esse medo em He's Moisés. seeing his own walking stick Ele está vendo o seu próprio cajado turning into a snake. se transformar em uma cobra. And he's running away. God said, E ele está correndo. Deus diz, não. hold it by the tail. Agora segura pela cauda. If Pastor Celso E pastor Celso, took you to the bush, the forest, não vá para a floresta to pray, para orar. and then suddenly a snake comes out from nowhere. E aí de repente quando o pastor Celso vai para essa And he floresta orar, says, uma fear not. cobra chega diante dele. William, fear not. E aí Deus diz, não Hold it tenha by the medo. tail. Só segura pela cauda. Are you going to do it? Você vai fazer isso? And so he handled it by the tail, Então ele segura pela and he cauda turned back into his walking stick. e se transforma de volta nesse seu cajado. Then God says again. Então I think então at Deus that diz a point he ele. says, okay, I've seen this. Então Moisés diz, ok, eu vi isso. But my tongue, Mas sabe, a minha língua, I can't speak. eu não consigo falar. God says, take your hand. Então Deus diz, pega a sua We shall mão. get to the tongue. Nós vamos chegar na língua. But let's begin with the stick. Nós vamos começar com o cajado. And then from the stick, we go to your own hand. Então agora do cajado vamos para a sua própria mão. Before we get to the tongue. Antes de chegar na língua. If it can happen to the stick, Então se consegue chegar no cajado and something can happen to the hand, e algo pode acontecer na mão, then I, the Lord, então eu, o Senhor, will fix your tongue. vou consertar a sua língua. I thought somebody would give God a better amen. Eu gostaria que alguém pudesse dizer amém com mais força. If the supernatural Se o sobrenatural can come upon a stick, pode vir diante de um and cajado the supernatural e o sobrenatural can come upon a hand, pode vir diante de uma mão. and the supernatural, let's talk about the hand. Vamos falar sobre a He mão. said, take your hand Pegue a sua and mão put it inside here. e põe aqui dentro. And he did that. E ele fez isso. And he said, take it out. E agora tira. Took it out. Ele tirou. The whole hand was white Toda a mão estava branca with leprosy. com lepra. And he became afraid. E ele ficou com medo. Then God says, put it back in. E Deus disse, coloca de It volta. went back in. Ele colocou de volta. He pulled out his hand. Quando ele tirou a mão, It was cleansed. estava limpa.
Then he goes on to say, okay, E ele vai, tudo bem, take some water, pega uma água, pour it somewhere. agora coloca. The water turns into blood. A água se torna em sangue. After these signs, Depois desses sinais, something began to rise up within a água começou a crescer spirit dentro dele, of Moses. no espírito de Moisés. He had seen enough supernatural workings. Ele já viu muitos trabalhos sobrenaturais acontecerem He naquele had seen momento. enough miracles working. Ele viu milagres suficientes. And now he was persuaded E agora ele foi convencido. that if God can do it this way, Se Deus pode fazer desta forma, he surely can speak through me. Ele com certeza pode falar através de mim. Somebody say here tonight, if God, you can use anything. Alguém pode dizer aqui essa noite, Deus pode fazer You tudo. surely can use me. Se Ele pode fazer tudo, Ele pode me usar. If you can use anything, Se Ele pode usar qualquer you coisa, can use me. você pode me usar, Senhor. If you can speak through a donkey, Se o Senhor pode falar através de um burro, surely you can speak through me. o Senhor pode falar através de mim. If you can heal through some other means, Se o Senhor pode curar diante de surely várias you can heal formas, through me. o Senhor pode curar através de I am mim. available. Eu estou disponível. Here I am. Aqui estou. Touch through me. Toque através de mim. Speak through me. Fale através de mim. Bless through me. Posicione-se através de mim. Heal through me. Cure através de mim. Deliver through me. Entregue através de mim. Come on, somebody shout a big shout to the Lord. Alguém pode adorar ao Senhor aí? So that's just one example of a man Mas Deus coloca um exemplo de homem that was taken by God on a journey que foi tirado por Deus em uma jornada to the supernatural. do sobrenatural. Did he doubt? Ele duvidou? Yes, he did. Sim. Was he afraid? Ele estava com medo? Yes, he was. Sim, ele estava. Did he fail to believe? Ele falhou na sua crença? Yes, he did. Sim. Did he try to pull back? Ele tentou recuar? Yes, he did. Sim, ele tentou. Did he have limitations? Ele teve limitações? Yes, he did. Sim, ele tinha. He was a stutterer. Ele era um gago. He was a stammerer. Ele era aquele que fazia He had esquemas. never walked that way before. Ele nunca andou nesse caminho antes. He didn't have any schooling. Ele ainda não teve He escolaridade. had not gone to theological seminary. Ele não foi ao seminário teológico. God held him by the hand. Deus segurou ele pelas mãos. I'm going to need your hand here. Yes. So free this hand. I will use this hand. Ok. All right. So God grabbed him by the hand Então Deus pegou ele pelas mãos and took him on a journey e levou ele a uma to jornada the supernatural. do sobrenatural. He took him to the supernatural. Ele levou ele ao sobrenatural. And I can see the hand of God E eu posso ver as mãos de Deus in the hand of someone na mão de alguém here. aqui. And he's taking them E Ele está levando você on a journey a uma jornada to the supernatural. para o sobrenatural. You shall receive power. Você vai receber poder, The dunamis, o dunamis, the dynamite, a dinamite, after the Holy Ghost is come upon you. depois que o Espírito Santo vier sobre And so você. I raise my voice Então eu levanto as minhas and I vozes say, e eu digo: receive ye receba aqui the Holy Ghost. o Espírito Santo. Receive ye Receba the agora Holy o Spirit. Espírito Santo. Receive ye Receba the agora life of God. a vida de Deus. Receive ye Receba the agora power of o God. poder de Come on, Deus. raise your hand Então high. levanta as suas mãos. Raise your hand Levantem high as suas and mãos say, I receive e diga: eu recebo the supernatural, o sobrenatural, the divine life of God, a vida divina de the Deus, divine power of o God. poder divino de Deus. Hallelujah. Aleluia. Give God some praise. Hallelujah. You lack the ability. Você tem a You lack the habilidade. capacity. Você pode não ter capacidade, God is going to take you mas Deus te levará through a process por este processo. where by the end of that process E no final do processo, you will have the capacity. você terá capacidade, You will have the ability. terá habilidade. Hallelujah. Aleluia. In Matthew 25 there's a story of people that were given talents. Nós vimos uma história em 2025, 2025. One was given one, Um foi dado another one was given two. e um foi dado The o other outro foi was dado given 2, 5. o outro foi dado 5. And so they went
Então eles foram go and trade. Eles foram trocar, fazer The one negócio. that had 5 Aquele que tinha 5 doubled that, dobrou isso. and he brought back 10. E ele trouxe de volta 10. And the one that had 2, E aquele que tinha 2, he also multiplied. ele também multiplicou. But the one that had 1, Mas aquele que tinha he came talento, back and said, I knew you are a hard master. eu sabia que o senhor é um mestre I duro. took this talent Eu levei este talento and buried it under my bed. e eu enterrei por debaixo da here's minha your cama. talent. E aqui está o seu talento. He lacked Ele não the tinha capacity. a capacidade. He lacked Ele não tinha the ability. a habilidade. And tonight, E essa noite, you don't be that one você pode ser esse daí, that will lack que pode faltar the means. os the significados, ability. as habilidades. That one that lacks Aqueles que não the possuem capacity. a habilidade, a capacidade, You are being filled você será cheio. if you are not. Se você não possui You ainda, are being filled você será cheio with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. You shall receive power Vocês receberão poder after the Holy Spirit depois que o Espírito has Santo come upon you. chegar diante de And so vocês. this is Então esta é how we enter assim como entramos and transition e transicionamos into the supernatural. para o sobrenatural. When we receive Quando recebemos the Holy Spirit. o Espírito Santo. Yes, Sim, the Holy Spirit has a sign então o Espírito Santo tem um sinal of speaking in other tongues. de falar em línguas. I speak in other tongues myself. Eu falo em línguas, eu mesmo. I spoke in tongues when I came in here. Eu falei em línguas quando estava aqui. And perhaps you'll hear me again speak in tongues when I pray for people. E talvez você me verá aqui falando e orando em línguas quando eu orar por algumas But pessoas. that's not the only use, the only purpose of the Holy Spirit. Mas esse não é o único uso, o único propósito do Espírito Santo. I have already told you Eu já te disse. the purpose of the Holy Spirit goes way beyond speaking in other tongues. O propósito do Espírito Santo vai muito além de só falar em línguas. The Holy Spirit is there. O Espírito Santo está lá. Number 1 for the miraculous works. Número 1 para os trabalhos I milagrosos. told you Eu já te earlier disse. on. Number 2 for the empowerment. Número 2 para o empoderar. And number 3 E número 3 to give you the capacity para te dar a capacidade to give you the supernatural ability para te dar esta habilidade sobrenatural to do the works of God. para fazer os trabalhos To do give you a Senhor. potential Te dar potencial that you were not born with. que você não veio com ele. I was not born a preacher. Eu não nasci pregador. I had my own ambitions. Eu tenho muitas ambições minhas mesma. I had a scholarship to go and study Eu tinha uma bolsa para ir estudar, plastic engineering. de ser um engenheiro. It was all to be paid for. Estava tudo pago To come from Africa para vir da África and go to Lowell University in Massachusetts. e ir para a universidade em Massachusetts. Everything was there. Tudo estava lá. But I prayed about it. Mas eu orei sobre isso. When I prayed about it, the Lord told me no. E quando eu orei sobre isso, o Senhor me disse não. I said Eu disse to the professor who was working with me to help me to get that scholarship ao professor que estava me ajudando a ganhar essa bolsa na universidade: that I'm sorry, me desculpe, I will not do it now. eu não farei isso agora. So I'm here to tell you Então eu estou aqui para te that dizer growing up, que crescendo, I never dreamed that I would be a preacher. eu nunca sonhei que eu seria um pregador. The most I did O that was ideal, religious, que era o religioso, was being an altar boy. I'm sorry, Altar boy. seria um older boy? Altar. Altar, Boy. altar. Yes. Seria um Altar garoto boy. do altar. Yeah, was to be an altar boy. Seria um garoto do altar. Some of you know, some of you don't know. If you don't know, you don't know. Alguns de vocês sabem, outros de vocês talvez não entendam. How many of you are Catholics here? Quantos aqui já foram católicos aqui? É o coroinha. Or were Catholics? I was one. Bishop está dizendo que ele era católico antes. I was a Catholic. Ele era católico. And the mostly religious position that I held as a young man A As a posição young boy. religiosa que eu já tive quando eu era um jovem was to be an altar boy. era quando eu era um coroinha. Now you know, don't you?
Agora você entendeu. Those people that are around the priest. Essas pessoas que estão ao redor do padre. But I never dreamed Mas eu nunca sonhei that one day I will come to Brazil bearing the good news que um dia eu viria para o Brasil carregar as boas novas and the gospel of Jesus e o Christ. evangelho de Jesus Cristo. Are you understanding what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou So dizendo? now Então agora I am eu estou, an ambassador for eu Christ. sou o embaixador de Cristo. Now Então agora I am a voice eu sou uma voz of God. de Deus. Now Agora I speak eu falo on the behalf of God diante do Senhor, prophetically and say, thus saith the Lord. em nome do Senhor, falando profeticamente no nome do Senhor. But I never had that ambition. Mas eu nunca tive essa ambição. I never had that plan. Eu nunca tive esse plano. I never had that desire. Eu nunca tive esse desejo. But God now Mas Deus agora sent some man to preach in our village. mandou um homem pregar no nosso And for the vilarejo. first time, E da primeira I vez got to know that I needed to be saved. que eu soube que eu precisava ser salvo. For the first time, Na primeira vez I heard that there is salvation que eu ouvi que existia that salvação, Jesus Christ came to give. que Jesus veio para dar. For the first time, A primeira vez I heard that Jesus can change someone's life. eu ouvi que Jesus pode mudar a vida de alguém. When you encounter the power Quando of você the Holy Spirit, encontra o poder you do Espírito cannot Santo, remain the same. Você não pode permanecer o mesmo. So I experienced that Então eu experimentei isso. when I was 17 years old. Quando eu tinha 17 I anos, experienced that. eu experimentei isso. And then I began to see something working within me. Então eu comecei a ver algo agindo diante de mim. Oh yes, Ah, sim. like Moses. Como I Moisés. didn't know how to speak. Eu não sabia falar. I would stand before a crowd, Eu estava diante de uma coroa. a classroom, Eu estava diante de uma and plateia. freeze. E eu fiquei congelado. I didn't know Eu não how to sabia speak before people. como falar diante de pessoas. Just standing before a few people, Eu estava diante de algumas pessoas. I could feel my legs just Eu sentia minhas Dancing pernas on their own. balançarem. but you shall anybody like me? Alguém aqui como eu? Anybody who was like me? Alguém aqui como eu? But you received Mas vocês receberam dunamis dunamis when the Holy Ghost came upon you. diante do Espírito Santo que vem sobre vocês. There are people here Existem pessoas aqui that are not able to forgive someone. que não estão prontas para perdoar alguém. And that thing is a hindrance. Mas isso está dentro do seu coração. It's sitting on you. Está dentro de você. It's making you Está fazendo você not to function fully in No. the supernatural. não funcionar totalmente no sobrenatural. God wants to use, hear me. Deus quer usar. God wants to use you Deus quer usar você for His glory para a glória dele and for His kingdom. e para o reino But dele. that thing, Esta coisa, say with me, that thing. diga comigo, esta coisa, Say koisa. Say that thing. esta coisa. Esther koisa. Uh-huh. Whatever. I will get there. Yeah, go with me. I will hang around you, brother. That thing. Esta coisa. Some of us, we have that thing. Alguns de nós temos essa coisa. I know a few words in Spanish, Eu but sei- not in Portuguese. Eu sei algumas palavras em espanhol, mas não em português. So I said, Gloria a Dios. Sei Is that also in Portuguese? glória a Deus. Okay. But in Spanish, isn't it? Yes. Gloria a Dios. Uh-huh. Amen. And so, Então, that thing esta coisa, tonight, essa noite, the Lord o Senhor must deal with that. quer lidar com isso. Must deal with it. Quer lidar com isso. Must deal with it. Quer lidar com The isso. Holy Spirit is here O Espírito Santo está aqui to help us para nos ajudar overcome a superar every obstacle qualquer obstáculo
every obstacle qualquer obstáculo that is standing between you and your next level. que estiver diante de você e o seu próximo nível. Whatever it may be, Qualquer que seja esse, maybe some sin, talvez seja pecado, God wants us Deus nos quer to lay it bare before Him. diante dele, colocando esses Then pecados you will diante dele. experience the fullness E você experimentará a heaven's totalidade glory. da glória dos céus. Hallelujah. I am going to request the musicians to come here. Eu queria pedir para os músicos subirem. Praise God. Can we all be up on our feet? Podemos nos colocar de pé? Tá bom, obrigado. Tá ótimo. Thank you, Jesus. Can we lift up our hands Podemos levantar as nossas mãos? and begin to pray right now? Eu quero orar agora. Let's begin to talk to God Vamos começar a falar com Deus? as we say, Lord, Nós dizemos, Deus, here I am. aqui estou. My heart is open. Meu coração está aberto. My life is open. Minha vida está aberta. Fill me Me encha with your Holy Spirit. com o seu Espírito Santo. Fill me again Me encha de novo with your Holy Ghost. com o seu Espírito Santo. Oh, Lord, here I am. Aqui estou, Senhor. I lack the power Eu estou diante do poder to preach. para pregar. I lack the power Eu quero o poder to overcome. para superar. I lack the power Eu quero o poder, to pray. o Even poder to de pray. orar. I lack the power Eu não tenho esse poder to pray. de orar. I lack the power Eu não tenho esse to poder worship. de adorar. I lack the Eu power não tenho o poder to heal the sick. para curar o I doente. lack the power Eu não tenho o poder to serve you. de servir você. I want to receive tonight Eu quero receber essa the noite supernatural anointing. uma unção sobrenatural. I lack the power Eu não tenho o poder to forgive. de perdoar. Help me, Lord. Me ajuda, Senhor. Fill me now Me encha with the Holy Spirit. com o Santo Espírito. Fill me now, Lord, Me encha, Senhor, with the Holy Ghost. com o Santo Espírito. I look to you, Lord. Eu olho ao Senhor. I lift up my hands to you and my heart to Eu you. levanto o meu coração e as minhas mãos Fill ao me up, Senhor. Lord, Me encha, Senhor, with your Holy com o Spirit. teu Santo Espírito. Fill me up, oh God, Me encha, Senhor, with your holy life. com a sua santa Change vida. my heart, oh God. Muda o meu coração, Change my Senhor. life, oh God. Muda meu coração, Senhor. Make me a vessel. Me faça um vaso. Make me a vessel Me faça um vaso through which you can flow. que o Senhor possa Make me a formar. vessel Me faça um vaso through which you can touch many. que o Senhor possa tocar a muitos. So if you are here with every head bowed Com todas as cabeças and abaixadas every eye closed, e com os olhos fechados. if there is someone here Existe alguém aqui that is not saved, que não for salvo ainda, that is not born again, que não nasceu de novo, like Nicodemus, como Nicodemos, he had to come to Jesus by night. tinha que chegar a Jesus de noite. He said, I know that you are a prophet sent from God. Eu sei que você é um profeta vindo de Deus, ele disse. And then Jesus began to speak to him. Então Jesus começou a falar com ele And he said, Nicodemus, e ele disse: Nicodemos, in John chapter 3, em João capítulo he 3. said, except a man be born again, Então o homem precisa he nascer de cannot novo. see the kingdom of God. Até que você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. And he said, I want that kingdom of God. E ele disse: eu quero o reino de Deus. And then Jesus said again, Então Jesus disse de novo: except a man be born of the Spirit o homem precisa nascer no and be Espírito, born of water, nascido na água. he cannot enter into the kingdom of Ele God. não pode entrar no reino de Deus. And so if you're here Então você and aqui you have not given your life to the Lord, que ainda não entregou a vida para Jesus, we are not talking about being religious. nós não estamos falando sobre religiosidade. We are talking about knowing Jesus, Nós estamos falando sobre conhecer Jesus, encountering the love of God. encontrar o amor de Deus. If you are not there yet, Se você ainda não chegou lá, I ask that you eu peço que just begin você to pray right now comece a orar agora and say, Lord e Jesus, diga: Senhor Jesus, come into my heart. venha ao meu coração, Save me. me salva,
Change my heart. Muda meu coração. Change my life. Muda minha vida. Deliver me Me entrega from the power of sin. do poder do pecado. Forgive me. Me perdoe. Wash me clean Me lave de novo. and make me whole E me faça inteiro novamente. again. De novo. Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Abençoado seja o nome de Deus. Hallelujah. Come on. Talk to God and ask Vamos lá. Him to fill you up. Fale com Deus e peça para Ele te encher. Fill me up, Lord, Me encha, Senhor, with the Holy Ghost. com o Santo Espírito. Thank you, Lord. 1,000 generations falling down. Will believe, will sing the song to the Lamb. Teu nome é sobre todos os tronos Lift e those hands. domínios, Levanta as mãos. governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Holy, Exaltado és, Santo, holy pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. and if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação.
deles, teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Lift up those hands. Santo, Levantem as suas mãos. exaltado é Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama, o teu povo canta, Santo, Holy sim, ao Spirit. Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Thank you, Lord. Thank you, Lord. If you have a condition in your body, Se você tem uma condição no seu corpo, maybe it's described by the medical doctors as acute problem. talvez os médicos estão desacreditando você, dizendo que esse problema é They muito use those agudo. big words as chronic condition. Eles usam essas grandes palavras que chamam-se de condições If you came crônicas. tonight E você veio hoje à noite, after having tried all you could, depois de tentar tudo o que você podia. the doctors Os médicos are skeptical about finding a solution for your condition. já não estão mais conseguindo encontrar uma solução para a sua condição. The power of God is here. O poder de Deus está aqui hoje. The supernatural anointing of God is flowing right now. A unção sobrenatural de Deus está fluindo agora. You may not have to feel anything, Você não precisa sentir nada. but all you have to do is to believe Tudo que você precisa fazer é acreditar that you are standing in the presence of que God. você está diante da presença de Deus. Something great is about to happen. Algo grande está prestes a acontecer. Great and marvelous is about to happen. Algo maravilhoso está prestes a acontecer. God is pouring down His power. Deus está derramando o seu poder. Supernatural anointing is falling upon you right now. Uma unção sobrenatural está fluindo diante de você agora. Let me tell you something here, Deixa-me just dizer as a uma coisa agora, testimony. como um testemunho. A month ago, Um mês atrás, I was in a small town called Bradenton in Florida. eu estava numa cidade pequena em Bremerton, Flórida. We were having a conference there, Estávamos tendo uma conferência lá. and I was one of the speakers there. E eu era um dos pregadores lá. A friend that I had met in our Easter convention in Nairobi, Um amigo que eu encontrei numa convenção lá em Nairobi, all the way from Russia. lá da Rússia. He told me about his friend Ele- who lived in Florida, Ele falou de um amigo que vivia na also Flórida, from Russia. também da Rússia. And he said, here's his number. E aqui está dizendo, aqui está o And he seu said, do número. you mind if I also gave him your number? Você se importa se eu também der o seu número a ele? I told him I don't mind. Eu disse, eu não me importo. And he drove 1.5 hours E ele dirigiu 1h30 when he heard that I was there in Bradenton quando ele soube que eu estava lá na Flórida, em Bremerton, with his 12-year-old daughter. com a sua filha de 12 anos. And he came, he looked for me. E ele veio e procurou por mim. There were a lot of people there. Havia muitas pessoas ali. And after the service, he came to me Depois do culto, ele veio até mim. and he said, E ele disse, my name is Oglev. Meu nome é Oglev. Oglev.
I am the one that's been communicating with you. Eu sou aquele que estava falando contigo. He said, I'm not going to stay for the next service Eu não vou ficar pro próximo culto, because my daughter wants to go home. porque minha filha quer ir para casa. He said, but I just want you to pray for me. Ele disse, mas eu gostaria que o senhor orasse por mim. The service was already done. O culto já tinha terminado. And we went and we sat somewhere halfway the auditorium. E nós vimos aqui, o auditório já estava pela And metade. as we sat there, E quando nós sentamos, I didn't ask him many questions. eu não perguntei para ele muitas I coisas. didn't ask him whether he was saved. Eu não perguntei se eles eram I didn't ask salvos. him whether he was born again. Eu não perguntei se ele já era nascido de novo. I said, let's pray. Eu disse, vamos orar. And I laid hands on him, E eu coloquei as mãos sobre ele. just like I am laying hands on my friend here. Assim como eu estou colocando a mão no And meu I amigo. prayed for him a short prayer. E eu orei por ele, uma breve oração. But his condition, he told me, Mas a condição que ele that disse a mim, doctors could not find an answer. que os médicos não conseguiam encontrar They uma ran resposta. all the tests, Já fizeram todos os exames. and they were saying, we cannot see anything E eles wrong disseram, with you. eu não consigo ver nada de errado com And we você. cannot help you. Nós não conseguimos te ajudar. And coming from Russia, he has a background of atheism. E aí, ele tinha um problema que veio lá da Rússia, o efizema. And so I said, just believe that Jesus is able. Então eu disse, só acredita que Jesus pode. Whether he believed or not, Se I ele couldn't acreditava ou tell. não, eu não podia dizer. He was just smiling at me. Ele só estava dando risada para mim. And so I laid hands on him. Então eu coloquei a mão sobre ele And we prayed. e oramos. And I said, amen. E eu disse amém. And he went his way. E ele foi pro seu caminho. I remained there. Eu permaneci ali. 2 weeks later, 2 semanas I depois, sent him a message ele me mandou uma mensagem. while I was in Atlanta, Georgia. Quando eu mandei para ele uma mensagem quando eu And I estava na said, how are Geórgia. you doing? Como você tá? I said, we have another conference in Pittsburgh, Pennsylvania. Eu disse, nós temos uma outra conferência lá em Pittsburgh. Would you want to come? Se você quer vir? He said, oh yes. Ele disse sim. He looked up for a ticket to Ele- fly to Pittsburgh. Procurou uma passagem para ir até From Pittsburgh, Florida. na Flórida. And he came. E ele foi. When he was there 2 weeks ago, Quando ele estava lá, 2 semanas atrás, I asked him, eu perguntei para ele, how do you feel? como é que você tá? And he said to me, E ele disse para mim, I feel from the moment you prayed for me in Bradenton. do momento que o senhor orou para mim em Birmingham, He said, I don't have a problem at all. ele disse, eu não tenho mais problema nenhum. Come on, give God a better shout. The Lord touched me, touched him. O senhor tocou ele. And anyway, after that we went to Canada. E depois que fomos para o Canadá, And my son talked to me about an Indian couple meu filho falou comigo sobre um casal de that indianos. I prayed for in Kenya. They were Hindus. Eles eram hindus. 23 years ago, Eu orei por eles há 23 anos atrás. they couldn't have a child. Eles não podiam ter filhos. And I prayed for them, Hindus. E eu orei por eles hindus. I didn't put them under pressure to receive this Jesus. Eu não coloquei para eles a pressão de receberem Jesus. But surely they know, Mas com certeza Now. eles sabiam agora, or after that, ou antes disso, ou that depois disso, Jesus' power que o poder de Jesus is real. é real. Because now they have a child who is 21 years old. Porque agora eles já têm um filho de 21 anos de idade. And so when I came here, Então o que eu consigo, I felt to remind someone eu sinto de te lembrar aqui, that the same God that I saw working a month ago in Florida, que o mesmo Deus que eu vi trabalhar lá 1 mês atrás na Flórida, and I saw again working in Pittsburgh, e eu vi agora trabalhando em Pittsburgh, and I saw again working in Phoenix, Arizona. e eu vi agora trabalhando em Phoenix, Arizona. He is right here. Ele está aqui, He is right here. ele está aqui. All you've got to do is just to believe Tudo que você precisa fazer é acreditar in the supernatural power of the Holy Ghost. no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. So if you're here Se and você you está have a aqui condition in your body, e você tem uma condição no seu just corpo, lift up your left hand high. levanta a sua mão esquerda. You have a physical condition Você in tem uma your body. condição física no seu corpo. You mão take esquerda. your right hand Pega a sua mão direita, and lay it on your chest. coloca no seu peito.
but the left hand you lifted high A mão esquerda levantada to the Lord, ao Senhor. like the blind Bartimaeus. Como o cego Bartimeu. He said, Jesus, Ele disse: Jesus, Son of David, filho de Davi, have mercy on me. tenha misericórdia de mim. Bow your head Pela sua mão and pray e ore. and say, E diga: Jesus, 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 Son of God, filho de Deus, have mercy on me. tenha misericórdia de mim. Say it again loudly. Diga Jesus, agora forte: Jesus, Son of God, filho de Deus, have mercy on me. tenha misericórdia de mim. Say it one more time, the third time. Diga mais uma vez, a terceira vez: Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim. Father God, in the name of Jesus, Deus, em nome de Jesus, you have heard the cry of your people, você ouviu o choro do seu povo, calling on your name, chamando o seu nome, calling on your Son, chamando o Jesus' seu filho name. Jesus. I stand here Eu estou aqui in your presence, na sua presença, asking that you hear to that prayer, pedindo que o Senhor ouça essa answer oração, that prayer. responda essa oração. I pray in the name of Jesus Eu oro em nome de that you show Jesus, them mercy que o Senhor mostre a and heal them. misericórdia e cure eles. in the mighty name of Em Jesus. nome de Jesus. Deliver them in the mighty Entregue a name of Ele, Jesus. no nome de Jesus. Chains that bind them Mude tudo are aquilo que está broken in the prendendo name of eles. Jesus. As correntes que estão prendendo estão quebradas. no nome de Generational Jesus. curses Maldições are geracionais cancelled in the name of estão Jesus. canceladas em nome de Jesus. We uproot every rooted generational and historical condition. Toda condição histórica e geracional We uproot that in the name of Jesus. está quebrada em nome de Jesus. We break every spirit of affliction, Nós oramos que qualquer aflição, espírito de aflição, every spirit of infirmity. todo espírito de enfermidade It is broken out of your life in the name of Jesus. está quebrado da sua vida em nome de I Jesus. take authority Eu tenho autoridade over every condition in your body sobre toda condição no seu corpo and command that condition to leave your body E- in the name of e Jesus. estamos dizendo dizendo, mandando neste momento em I nome say, de Jesus, go in the name toda of Jesus. condição saia em nome de Jesus. Leave in the name of Jesus. Saia em nome de Jesus. You cancer, you are illegally in that body. Leave now in the name Você of não Jesus. tem mais liberdade sobre este corpo. Saia em nome de Jesus. You sciatica condition and you nerve problem, I command you to leave that body in the name of Jesus. Você vai dizer isso. Toda condição que está no meu corpo, tudo isso que está agora te You incomodando, you pain in the a back. sua dor que está aí nas Leave costas, now. saia agora em nome In the de name of Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. You ringing in the ears. Esse zumbido que está nos ouvidos, Leave now in the name of Jesus. sai agora no nome de Jesus. Oh yes, somebody has been hearing some ringing in your ears. Alguém está ouvindo zumbidos no seu ouvido. The Lord is healing you now. O Senhor vai te curar agora. Pessoas que The estão com Lord is zumbido no delivering ouvido. you right now. O Senhor vai curar você agora. All forms of cancer, Todo centro de câncer, go now in the sai name agora. of Jesus. Todas as formas de câncer, Leave now sai in the agora. name of Jesus. Em nome de Jesus. Bow down Agora você vai se ajoelhar Bow diante do now. Senhor. Toda a enfermidade se ajoelhando before diante the do name of Senhor. Jesus. Diante do nome de Jesus. Bow down Se entregue diante de Jesus toda a and leave enfermidade. now E saia the agora em name nome of de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Jesus. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Jesus. Receive your miracle. Receba o seu milagre In the mighty agora. name of Jesus. No poderoso nome de Receive Jesus. your touch. Somebody shout. Alguém aqui diga. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Receive your victory. Receba a sua vitória. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Receive your deliverance. Receba aquilo que você the name merece of agora. Jesus. Em nome de Jesus. Receive your blessing. Receba a sua bênção. Father, we give you all the glory. Senhor, nós te damos toda a glória. We give you all the praise. Damos toda a adoração. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia.
Come on, give God some praise. Vamos lá, adore ao Senhor. I said, give God a shout of praise. Será que você pode louvar ao Senhor? Come on, lift those hands and worship God right now. Levante as suas mãos e adorem ao Senhor agora. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Deus